Bom, vamos lá, vamos continuar nessa parte 2 aqui. Então, a gente precisa agora achar um problema de pesquisa. Bom, problema de pesquisa, como eu concluí brevemente no vídeo passado, ele precisa ser construído com base é, numa relação, numa pergunta, né, em que a gente procura entender como alguma coisa influencia outra coisa, ou seja, é uma relação causal. O que vai definir o nosso trabalho é a análise de uma causalidade. Por exemplo, como a questão tributária influencia certas áreas de atuação, como estudantes percebem a importância da educação financeira. Bom, aliás, vou usar esse como um exemplo. Esse acabou sendo o exemplo de alunas, de colegas de vocês que eu estou orientando no TCC. Elas, com interesse nessa parte da educação financeira, o assunto, né, elas identificaram que existem alguns esforços acadêmicos atuais de analisar a importância da educação financeira na percepção das pessoas. Então, a importância da educação financeira para as pessoas. E aí, elas encontraram pesquisas sobre a percepção de estudantes universitários em São Paulo, a percepção de estudantes universitários no Rio Grande do Sul, sobre a importância da educação financeira, e o TCC delas é justamente a percepção como os jovens percebem a educação financeira, aliás, como a educação financeira é percebida pelos jovens estudantes universitários de Recife. E aí elas estão desenvolvendo esse trabalho. Então, de repente, você está interessado, poderia fazer como a educação financeira está sendo, como ela é percebida, de repente, por empregadas domésticas ou por diaristas, ou seja, um assunto mais amplo, educação financeira, né? E aí o problema da pesquisa é justamente como é que uma coisa, um detalhe, ou como essa questão é vista por um consumidor, ou seja, como isso modifica alguma coisa. Então a questão do problema de pesquisa é sempre algo que a gente quer mais específico, que a gente quer desvendar. E esse mais específico é sempre uma questão de causalidade, como uma coisa influencia outra coisa. É isso que a gente fala sobre reduzir aquilo que a gente quer pesquisar a uma coisa, a um detalhe que pode ser observado pela gente, seja de modo qualitativo, seja de modo quantitativo, né? E aí vai o outro detalhe para a pergunta da pesquisa, né? O tipo de pesquisa que a gente vai fazer, ela ajuda a gente a concluir ajuda a gente a concluir essa questão do que a gente vai estudar. Se a gente quer testar números, a gente vai fazer um trabalho quantitativo. Então existem variáveis, há possibilidades que vão ser testadas. Se a gente quer descobrir uma coisa que a gente tem pouca informação, a gente vai fazer um trabalho qualitativo, exploratório, né? E por aí vai. Às vezes a gente pode fazer trabalhos mais de revisão. Então, por exemplo, a gente sabe que muita gente estuda um assunto, mas estuda por áreas diferentes de conhecimento, como o empreendedorismo, por exemplo. Então, a gente poderia muito bem fazer um estudo sobre como é que a área de contabilidade estuda ou que temas dentro do empreendedorismo são estudados é, pelo pessoal da área de contabilidade. Então a gente pode fazer um trabalho de revisão bibliográfica. É um trabalho só de olhar outros trabalhos e ver e fazer uma catalogação ou verificar aquilo que é produzido como uma forma de propor, né, caminhos para futuras pesquisas. Tá? Bom, definindo então tema, objetivo de pesquisa, a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, não é isso? Sim. E a gente começa a fazer o nosso trabalho
pela introdução, não é isso? Não. Minha sugestão é que a gente não comece pela introdução. Por quê? A introdução de um trabalho é uma estrutura importantíssima para todo o processo da ideia que você quer passar, né? O processo, a trabalho de introdução, ele tem algumas partes muito específicas. Ele começa de uma visão mais ampla, mais geral, e vai até a apresentação do problema de pesquisa que quer ser trabalhado, né? Então ele tem um formato que começa com um parágrafo mais geral, ou seja, você fala do assunto, do tema, né? A questão da educação financeira tem sido tratada de forma relevante pela academia por causa disso, disso e tal. Então você fala da questão mais geral e até apresenta essa questão mais geral como algo que vale o interesse de estudos. Você pode trazer exemplos de trabalhos, né, para demonstrar como os trabalhos são feitos e tal, mas geralmente são 1 ou 2 parágrafos. Às vezes é um parágrafo mais amplo, falando assim, olha, as pessoas se interessam por este tema, né? Aí o segundo parágrafo, tanto é que existem tantos trabalhos assim, ó, sobre o assunto. A gente não vai falar a miúdo sobre esse trabalho, a gente vai mencionar que eles existem, né? E aí a gente começa a falar, a levar do mais geral para o mais específico. A gente começa a escrever que dentro deste tema existem assuntos mais específicos, né, e que são do interesse maior. É aí onde a gente começa a esmiuçar, né? Então, por exemplo, a questão da educação financeira, aí a gente falou, a educação financeira é um assunto importante, tal. No mundo, haja visto a questão do dinheiro, do recurso, do trabalho, da otimização do tempo, das dificuldades, né? Aí você passa para um segundo nível, que você vai problematizando. A questão da educação financeira tem sido estudada no Brasil ou lá fora, sobre tais pontos de vista, muitos trabalhos. Aí você começa a falar dos trabalhos, citar os trabalhos, até que você possa apresentar o seu objetivo. O nosso objetivo, aí você entra na sua questão do que você vai analisar, o que o seu trabalho é diferente dos outros. Se você já disse, olha, a questão financeira é importante e tem outros trabalhos, no que o seu trabalho vai se diferenciar dos outros? Veja, as diferenças elas podem ser da seguinte forma. Ou a gente vai ficar diferente porque a gente vai trabalhar uma teoria diferente, né? Ou a gente vai trabalhar um método diferente, né? Ou a gente vai trabalhar um objeto diferente. Então, olha, o exemplo que eu dei da educação financeira lá, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio Grande do Sul, aí as meninas vão fazer de Recife. Ou seja, os estudantes que elas vão analisar são diferentes dos estudantes que foram analisados em outros trabalhos. Isso já torna o trabalho diferente, né? Então vai explicar, Pernambuco é um estado assim, os estudantes têm tais características. Quando a gente está falando do objeto, e o objeto ele é real, ele existe no nosso dia a dia, a gente pode até dar dados estatísticos e exemplos, exemplos ou explicações que vêm de fontes mais jornalísticas, porque nem sempre a gente tem fontes acadêmicas para todo tipo de informação. Tá? Quando a gente está falando de questões históricas, localizadas, a gente pode usar dados jornalísticos que não tem problema. E aí, ao falar do seu trabalho, a gente chega num outro parágrafo e diz, o objetivo do nosso trabalho é esse. Né? Então, o objetivo do nosso trabalho é avaliar como é que os estudantes do Recife observam a coisa da educação financeira. Para isso, a gente vai desenvolver um estudo para responder tal pergunta de pesquisa. Ponto. Né? Ao colocar isso, o problema da pesquisa, a gente finaliza com a justificativa. Esse trabalho se justifica porque ele é importante para a área, porque ele é do interesse da área, porque
ele é diferente dos demais por ser específico de uma região Nordeste, que tem tais e tais características. Ele usa métodos que já foram usados, então ele é importante e pode servir para futuros trabalhos. Então você justifica o seu trabalho. Ah, Tiago, mas e aí? Então eu não posso começar pela introdução? Se você pode. Eu não recomendo, neste momento, você começar pela introdução. Eu, pessoalmente, nunca começo pela introdução. Por quê? Porque a introdução usa informação e conhecimento que você precisa ter na revisão de literatura. Então, assim, só que de uma forma mais breve. Então, se a gente passar para a revisão de literatura, que é uma parte mais pesada, a gente vai escrever a nossa introdução de forma mais fácil, mais leve, sem quebrar muito a cabeça. Por quê? Porque o grosso, o mais importante, e coisas que a gente já vai escrever de novo na introdução, elas já foram escritas. Então é muito melhor a gente começar pela revisão de literatura e depois a gente volta para a introdução. É importante a gente ter em mente, sim, é importante a gente ter em mente o tema e o problema da pesquisa, porque essas duas coisas vão ajudar a gente a saber o que é que eu vou escrever na revisão de literatura, o que é que eu vou, como é que vai ser feito o meu trabalho, ou seja, a parte metodológica. E isso vai caber também na introdução, mas a gente começa então pelo nosso grosso, que é a parte de fundamentação teórica. Tiago, e aí, como é que eu faço essa coisa de revisão teórica? Olha, eu tenho uma sugestão, uma técnica, já falei em sala de aula e repito. É assim que eu faço para desenvolver os meus trabalhos de pesquisa, dá trabalho e assim, eu não vejo outra forma de fazer bem feito, tá? Então, por mais que possa parecer trabalhoso, eu diria a vocês que é uma das técnicas mais eficientes que eu poderia lhes dizer. Aprendam a fazer fichamentos. Mas isso eu vou comentar no próximo vídeo. Fichamentos de pesquisa, ok? Passa para o próximo aí que você vai ver.